Graça e paz, Pai seja convosco, Pai do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Sejam bem-vindos hoje aqui nesse café de pastores. Deus abençoe o pastor Vanderlei, Igreja Peniel, que nos recebe aqui hoje. Nós estamos felizes por mais uma manhã juntos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos trabalhando e eu creio, Deus tem bênção para as nossas vidas aqui hoje, nesta manhã maravilhosa. Amém? Deus abençoe vocês, viu? Por ter vindo, atentado para o chamado. Amém? Vamos dar início ao nosso café, irmãos? Já tomamos, né, o café ali, o alimento que nos sustenta, e agora o alimento mais poderoso, que é o espiritual. Amém? Abra suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O Luciano trouxe Bíblia, Luciano? Então pega o celular, Luciano. Aleluia, né? Nós estamos no pastor Vanderlei, filho, ó. Aqui tem ordem. Amém. 2 Crônicas, capítulo 20, irmãos. Vamos ler aqui alguns versículos aqui. A palavra fala aqui no verso 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é de Engide. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Agora, vem aí para o versículo 13, que diz assim: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui nessa passagem numa guerra, num prenúncio, num rumor de guerra. E o rei Josafá, quando soube que aquela multidão vinha contra ele, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, pastores: os inimigos se unem, irmãos, eles não vêm sozinhos, eles estão se unindo para vir contra nós. E o rei, quando viu isso, ele pôs o povo para jejuar. Judá entrou em jejum. E é interessante aqui no 13 que ele reuniu mulheres, crianças, homens e mulheres, crianças, toda a família reunida na consagração. Eles não saíram para a guerra, foram buscar o Senhor. E vem uma palavra, Deus falando: essa guerra é minha, Josafá. Fica tranquilo, essa batalha é minha. Eu estava orando essa semana, irmãos, nós precisamos nos unir. Eu não sei o que fazer para unir as igrejas, pastores e irmãos dessa cidade. Não sei ainda, mas nós vamos nos unir, nós vamos trabalhar para unir. Hoje, se fosse a nossa diretoria, eu vou viajar, estou de férias, eu falei: não, nós vamos fazer. Nem que nós fizermos com 2 ou 3, Jesus está conosco. E se 2 ou 3, porque o rei, quando ficou sabendo a notícia, ele só colocou o povo em oração e jejum, irmãos. Ele colocou em jejum, e depois que as pessoas receberam e se aproximaram de Deus, e ficaram ali orando, aí vem a palavra. Eu creio. E nós vamos nos unir esse ano. E vai vir resposta de Deus.
essa semana eu estou indignado, porque já começaram a invasão de igrejas, falando mal de igreja. Deixa eles, irmãos, vai ser pior ainda por esses dias. Mas acredite, o nosso Deus vai entrar nessa batalha por nós. Por isso, nossa cidade, nós irmãos aqui de Mogi Guaçu, vamos nos unir, vamos pagar o preço por isso. Eu queria ter todo mundo, todos os pastores aqui hoje. Não podemos estar, mas vocês que estão aqui, junto comigo, vamos entrar no propósito. E nós vamos ter resposta de Deus hoje ainda aqui. Hoje ainda vamos ter uma resposta de Deus para nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar agora? Vamos buscar Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Agora estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua mesa espiritual. E ela está preparada para nós, Senhor. Ó grande Deus, separamos esse dia hoje para estarmos reunidos aqui na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, nesta manhã, que o céu se rasgue, que o Senhor se movimente no Teu trono ao nosso favor, Pai. E nós estamos aqui na Tua presença, acreditando que a vitória vem do Senhor, Pai. Que cada um dos Seus líderes aqui hoje, que nós saiamos daqui com a espada do Espírito, que é a palavra da verdade na nossa vida. E nós vamos vencer esses inimigos que têm se unido contra nós. O que o Senhor espera de nós é nós unirmos no Senhor, aleluia, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, e nós ainda nesse ano, nós vamos proclamar a vitória do Senhor, a vitória da igreja do Senhor. Por isso eu oro pelos líderes que estão aqui, oro e declaro a bênção, vem em nós hoje, e fala pela palavra e pelo louvor, e as orações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos, pastores, vamos aplaudir Jesus e vamos louvar a Deus. Aleluia. Bom dia, amados, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de começarmos a adorar, o Senhor tocou no meu coração, que nós precisamos encontrar nossas raízes, precisamos voltar à nossa essência. E a palavra do Senhor nos fala que Ele procura por verdadeiros adoradores. E o Senhor tem levantado você na tua igreja, nessa cidade, para ser a luz e sal dessa terra. Então, nessa manhã, nós iremos adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vamos lá, igreja! Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, adoramos a Ti. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o
maior terá. Declaramos essa cidade, Senhor, que toda língua confessará ao Senhor. Sim, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Declare essa cidade, amém? Erga sua mão e declare. Toda língua confessará ao Senhor. Declaramos essa manhã. Sim, Senhor, aleluia. Mas aquele que há de escolher. Erga sua mão, pastores. Declare essa cidade, amém? Que toda língua confessará ao Senhor. Aleluia. Acreditamos nessas palavras. O tesouro maior terá toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar, vem. Aleluias! Adoramos o Teu nome, Senhor, nessa manhã maravilhosa que estamos, Pai, reunidos para declarar que essa cidade é do Senhor, para declarar que esse lugar é do Senhor, que a nossa vida é do Senhor, Pai. Os nossos projetos são do Senhor. Toma a frente, Pai. Toma a Tua direção neste lugar, Senhor. Dando sabedoria do alto para aqueles que estão administrando, Pai, esse conselho em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixe o céu descer na terra como és nos céus. Deixe o céu declaramos, Pai, Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita. Declaramos na terra como és nos céus. Deixe o céu descer na terra como és nos céus. Deixe o céu descer.
Deixe o céu descer neste lugar de adoração. Deixe o céu descer nos nossos corações. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. A sua mão e declare neste lugar. Deixe o céu descer. O teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. O teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua. Amém. O teu. Um só corpo, uma só fé, um só Espírito. Nós declaramos essa manhã, é a glória para todos sempre. Amém. E teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Sempre, amém. Oh, Jesus. Fecha seus olhos um pouquinho, irmão. Fecha seus olhos um pouquinho. Se desligue das coisas do mundo. Eu sei que nós temos muitos afazeres, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser estar na presença de Deus, você tem que fechar a porta do seu quarto, que é o seu coração, porque se você deixar a porta aberta, um monte de coisa vai te atrapalhar. Quando você está na presença de Deus, você tem que fechar a porta. E não tem que deixar mais nada que está para trás te atrapalhar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Oh, Jesus. Canta de novo, irmão, esse refrão. Teu é o reino. Eu quero que você cante agora esse refrão com a sua porta fechada, não pensando nada lá atrás, não pensando nada lá fora. Teu é o reino, teu. Diga isso. Poder, tua Diga. é a glória para sempre. Fecha sua porta e fala isso. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Mais uma vez. Teu é o reino, teu o poder. Que mais? É a glória para sempre. Amém. Oh, Deus. Oh, candala macheira, candala. Quando fecha a porta, irmão, é diferente. É diferente. O teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Oh, Jesus,
Amém, amém, amém. Vamos aplaudir a Ele. Isso. Amém. Se o irmão puder ficar aí, não sei, alguém dá uma cadeirinha para o irmão aí sentar e ficar fazendo um dedinho aí. Irmão, olha para o pastor que está do seu lado, a autoridade está do seu lado, fala: que bom que você veio. É bom mesmo, viu? Abre seu coração para ele. Pode ir sentado aí. Que bom que você veio, né? Que bom que você veio. Amém. Pode sentar. Abra a palavra de Deus. Não sei se eu começo por aqui ou por trás. Vamos em Êxodo 27. Depois eu vou em Atos. Nós vamos ler Atos 4. Mas deixa eu em Êxodo 27 primeiro. Êxodo 27. Deixa eu abrir aqui o meu. Hoje não é mais abra sua Bíblia, né? Abra o seu tablet, abra o seu iPhone, seu celular. Êxodo 27. É uma coisa que os judeus chamam de porções. Quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, eles ficaram lá 70 anos e, imagina, 70 anos sem templo, 70 anos sem todo aquele sistema de adoração. A única coisa que eles tinham, né, era que eles chamavam, né, a Torá e os profetas, né, o Velho Testamento. E quando Esdras fez todo aquele trabalho de voltar para Israel, aquela geração que tinha crescido na Babilônia, cresceu sem muito conhecimento, sem saber as coisas de Deus. Tinha uma vaga lembrança do Eterno, do Deus de Israel. Tinha aquela raiz mais religiosa do que de vida. Então a primeira preocupação que Esdras teve foi: eu tenho que ensinar de novo a Torá para eles, a Bíblia, o Velho Testamento, né, para eles, para nós hoje o Velho Testamento, mas na época deles era a Bíblia, né? E Êxodo, ele dividiu a Bíblia em 54 porções, que são o número de luas que tem no ano, 54 luas. O sol não dá para fazer isso, com a lua dá, né? A lua, ela obedece certinho, cada 7 dias está a lua ali. Né? Perguntaram para mim esses dias: como é que você sabe que o sábado de época do Adão é o sábado da época de hoje? Eu falei: porque a lua é a mesma, não mudou a lua. Cada 7 dias a lua muda, então cada 7 dias dá para contar o sábado, desde aquela época lá, né? Então a lua não muda. E Êxodo dividiu em 54 pedaços para ensinar o povo cada semana. Então o judeu estuda um pedaço da Torá e do Velho Testamento. É por isso que Jesus no Novo Testamento fala assim: ouviste o que está escrito na lei e nos profetas? Quando Jesus fala lei e os profetas, a lei, ele está pensando nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né? A lei de Moisés. E quando ele fala o profeta, é o resto. Então, por isso que Jesus fala as leis e os profetas. Por quê? Porque na época de Esdras, ele dividiu em 54 porções. Então, todo sábado, eles começavam a ler um trecho da lei e começavam a ler um trecho do resto dos profetas, para poder ler a Torá, né, toda a Bíblia toda deles em um ano. Depois, no começo do ano, lia de novo, repetia tudo de novo. Então, o judeuzinho, que ele é bem religioso, ele segue as leis certinhas. Se ele tiver 80 anos, ele leu 80 vezes a Bíblia. Ou pelo menos começou ouvindo, porque desde pequenininho tem o ensino dessa porção. E esse trecho que nós vamos ler hoje é a porção dessa semana que os judeus do mundo todo estudam. Tem mais, né? Mas eu vou pegar só um pedacinho, que é em Êxodo 27. Então os judeus do mundo todo estão lendo esse trecho de Êxodo 27. Vai até o 30, depois pula lá para Ezequiel, que é os profetas. E os judeus messiânicos daí implantaram nesse sistema de estudo, porque por eles serem judeus, eles também estudam esse jeito. Eles implantaram o Novo Testamento. Então é Marcos capítulo 5, no Novo Testamento.
Então eles lêem um pedaço da Torá, da lei, lê um pedacinho do profeta, que é Ezequiel, e lê alguns capítulos do Novo Testamento, que essa semana é Marcos. E daí você vai, né? Eu leio a Bíblia desse jeito, eu não leio aquele outro jeito que a gente aqui no Ocidente lê, né? Vamos pegar Gênesis e vamos terminar. Eu acho que Esdras teve esse jeito de ler a Bíblia no quarto, no palácio dele. Eu acho que ele teve com Deus. Eu acho que Esdras e Neemias eram muito mais perto de Deus do que eu, né? Do que nós. E quando ele teve essa ideia de fazer isso, então acho que veio uma ideia de Deus mesmo, sabe? Então eu tento copiar. Não tento imitar não, porque é de judeu, nós não somos. Mas se serviu para eles, eu penso que vai servir para mim também, né? Então eu leio a Bíblia desse jeito. Eu vou seguindo as porções, junto com o Novo Testamento, que agora nós somos messiânicos, né? Em Êxodo 27, está escrito assim: farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, de 5 côvados de largura. Deixa eu só ver, porque eu quero adiantar um pouquinho. É 27 e 20, já vamos pular para o 20, é isso que me interessa. Êxodo 27 e 20. Vamos pular um pouquinho quando fala das vestes sacerdotais. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Agora você começa lendo o 28, Êxodo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão, Deus está falando com Moisés, né? Farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes, presta atenção nisso agora, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Irmãos, a veste sacerdotal servia para essas duas coisas, para a glória e para o ornamento, para uma boa vestimenta. E tem gente que fala que a roupa não revela quem a gente é. Revela, irmão. Nós temos que tomar cuidado com a roupa que a gente veste, porque a roupa que a gente veste fala lá dentro da gente quem que a gente é. Deus, ele não vê as roupas. Deus, ele não começa de fora para dentro. Então ele não vê sua roupa, se ela é de marca ou não, mas é de dentro para fora. Então quem é templo do Espírito Santo não veste coisa curta, não mostra o decote. Os homens não mostram os bombadinhos, né? Por quê? Porque é templo do Espírito Santo. Então a veste, eu não tenho doutrina na minha igreja de veste, mas a gente consegue enxergar quem está dentro olhando para o lado de fora. Não é assim? É assim que funciona. A gente consegue enxergar o que está lá dentro pela aparência do lado de fora. Tanto é que Deus deu roupas especiais para poder estar na presença dele. Por que você acha e as igrejas acham que Deus mudou de ideia? Será que Deus mudou de ideia? Nós não queremos dizer sobre vestimenta, então vamos de burca na igreja. Não, nós temos que seguir os nossos hábitos e costumes, mas o princípio é o mesmo. As nossas roupas têm que servir para a glória do Senhor e para o nosso ornamento, bem vestido. Entende? Então o princípio não muda, o jeito muda. Nós aqui vestimos camisa de butuá, lá no Oriente aquele vestidão. Então nós não vamos seguir um vestidão, porque as coisas mudam, as culturas, o jeito de fazer muda, mas o princípio não pode mudar.
Hoje eu faço comida no micro-ondas, Adão e Eva faziam na fogueira, mas a necessidade de comer era a mesma, até hoje. Eu tenho que me alimentar, está entendendo o princípio? E da diferença do fazer? Só que eu tenho que tomar cuidado que a diferença do fazer não pode afetar o princípio da palavra de Deus. Depois nós vamos ver isso no Novo Testamento, se der tempo até meio-dia. Vamos continuar. Versículo 3, falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão, para santificá-lo, a fim que me administrem perante com o ofício sacerdotal. Eu estou falando aqui com quem? Com pastores. Hoje é café de pastores. Esse trecho está falando com você, líder, obreiro, você que está na internet nos ouvindo. Esse texto, o princípio dele fala comigo, fala com você, porque nós somos pessoas do altar, nós somos pessoas de liderança, nós estamos à frente do trabalho. Versículo 4, estas pois são as vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois as vestes sagradas para Arão, eu, teu irmão, e para teus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. Irmão, se o seu filho não está seguindo os seus passos, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala: Senhor, eu resgato meu filho no mundo espiritual para seguir o meu chamado. Não estou dizendo ele também ser pastor, mas o seu chamado em Deus. Quem sabe você tem um filho desviado. Deus, ele está dizendo: olha, Arão e os filhos vão servir. Uma promessa para você, mas princípio. O princípio da continuidade espiritual. Não aceite o diabo tirar os seus filhos do caminho do Senhor. Tem promessa aqui para você. Olha o versículo 7. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. Ou seja, 2 ombreiras, né, aquele no ombro, só que elas vão ser unidas, elas não podem ser separadas, presta atenção nisso. Versículo 8, e o cinto de obra esmerada do éfode, que está sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante do que? De ouro azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras, presta atenção agora, tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra do lapidário, com uma gravura de um selo, gravarás as 2 pedras com os seus nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engaste de ouro as farás, e porás as 2 pedras aonde? Nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim sobre um e o outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Irmãos, o que isso tem a ver com a gente? Deus, ele faz um sistema sacerdotal. Aqui está falando do sumo sacerdote, aquele que entrava no santo dos santos, aquele que ministrava dentro do templo, que aqui é o tabernáculo de Moisés, né, está falando. E ele está dizendo que era para pôr 2 ombreiras e colocar 2 pedras, uma em cada ombro, 6 nomes de uma tribo, que são 12 tribos, 6 nomes na outra. E essas 2, lembra que eu falei, elas têm que estar ligadas, embora estão divididas, mas estão ligadas. Nós temos ministérios, irmãos, embora nós estamos separados os nossos ministérios, mas nós temos que estar ligados espiritualmente. Por isso que não dá para entender ministros do Evangelho que exigem união, unidade, comunhão dos seus membros e não querem ter comunhão com outros pastores.
Está quebrando o princípio bíblico. Eu posso ter uma pedrinha em cada ombro. Eu posso estar separado. Eu posso estar, quem sabe, longe. Mas eu tenho que estar unido. Eu não posso trabalhar contra. Eu não posso falar contra. Eu não posso falar nada que atrapalhe, porque quando falo dele, falo de mim também, porque eu estou unido. Está entendendo? E ele fala também que o sacerdote, o nome das tribos de Israel, era servido para quando ele entrasse para adorar, Deus olhasse para os ombros do sacerdote, e Deus olhasse e Deus veria os 12 nomes dos 12 filhos de Abraão, as 12 tribos de Jacó, e Deus, de Israel, e Deus lembraria do seu povo. Isso lembra o quê? Que nós líderes, nós pastores, temos o dever, a obrigação de carregar a igreja nos nossos ombros. Você tem essa obrigação, você tem esse dever, ainda que doa, ainda que seja traído, ainda que seja humilhado, ainda que não lembrem nada do que você fez a vida toda por eles, você tem que carregá-los no ombro. Onde que está escrito isso? Agora você vai lá para o Novo Testamento, como eu disse que eles estudam, né? Mas vamos lá em Atos agora você vai lá em Atos. Eu disse o que? Atos 4? Não, Atos 6, 4 ou não? Eu não estou anotando aqui. Atos 6. É tudo de cabeça? 6:4. Os apóstolos, começou a dar uma briga lá na igreja de Atos dos Apóstolos, porque começou a ter muita gente necessitada, a obra social tendo que ser feita, e os apóstolos, eles se perderam, os 12 apóstolos, como as 12 tribos de Israel, né? Se perderam na administração da igreja que estava começando, e daí Pedro era aquela pessoa que falava sem pensar, né? Você sabe que as pessoas que mais realizam são essas, né? Que faz e depois pensa. Aquele que fica muito tchutchuzinho, planejando muito, não faz não, irmão. Ele faz um projeto, ele fica 6 meses para fazer um projeto, depois demora mais 2 anos para pôr em prática. E o que às vezes não faz o projeto e... Não estou dizendo que não tem que fazer projeto não, mas... O que não faz, quando vê, já está fazendo e você está para trás. Com todo aquele projeto perfeito no papel. Isso aconteceu com os tradicionais e com os pentecostais, né? Os tradicionais são muito bons de projeto e às vezes um pouquinho devagar para executar. Os pentecostais já não tem muito projeto não e vai fazendo. Mas quem que está certo, quem está errado, nenhum dos dois. Mas o bom é misturar um pouco dos dois. Dá o negócio sair bom. Quem que ensina isso aí? Não é eu não, é Jesus. Ser de simples como uma pomba. E o que mais? Ser prudente como uma... Ele manda misturar uma pomba e uma serpente. Quem que é? Os tradicionais, os pentecostais. Junta os dois, dá uma mistura boa. Não precisa ficar brigando. Quem que está certo, quem que está errado. Junta os dois. Vai dar certo. Eu também fico preocupado, igual o pastor Amarildo, do interesse dos pastores em estarem no café. Também fico, pastor Amarildo, me entristece muito. Porque nós estamos nesse conselho, desde quando o mundo é mundo. O pastor Zé lembrou aí, 2006. Nós começamos de novo o conselho em Mogi Guaçu. 2006, já está indo para quantos anos, irmão? Mais de 15 anos que eu nunca saí do conselho, desde 2006. Eu também fico preocupado, mas daí Deus me faz lembrar assim, com quantas pessoas eu mudei o mundo? Jesus falou. Com quantas pessoas Jesus mudou o mundo, irmão? Com quantas? Com
com milhares. Ele mudou o mundo com 12 pessoas. Nós estamos com mais de 12 pessoas aqui. Nós já estamos na vantagem. Não é que a gente não quer, nós quer bastante. Nós queremos essa igreja cheia de ministros. Mas nós não precisamos esperar a igreja encher de ministros, porque 12 pessoas mudam o mundo. Você consegue mudar o mundo se você tiver interesse. Dos 12, um traiu, 8 ficou meio desaparecido, apagadinho, e 3 ficaram mais firmes ali, Pedro, Tiago e João. Então o que você precisa? Pastor Isaías, o que você precisa? Na verdade você precisa de mais 2 do seu lado. Se você tiver mais 2 do seu lado, né? Você consegue mudar um mundo em volta de você. Não desanima. Vai para cima. Em Atos, então, está dizendo no capítulo 6, versículo 4, mas nós perseveraremos aonde? Na oração e aonde? No ministério da palavra. Irmão, qual que é o trabalho de um pastor num ministério? Numa igreja? Está escrito aqui. Sabia que você só tem 2 mandamentos para você cumprir o seu chamado? Orar e estudar a palavra de Deus para ensinar. Tem uma história que um judeuzinho, ele nasceu nos Estados Unidos, um garotinho muito fiel ele era judeu, não era messiânico, fiel à Torá, e o pai dele, eles fazem o retorno, né, a Israel, o Techuvá, né, Techuvá é uma palavra que diz assim, retorno, né, retorno a Israel, né, retorno à terra, retorno à adoração ao Pai. E ele foi para lá. Quando ele chegou em Israel, nos Estados Unidos ainda não tinha aquela coisa de self-service de sorvete. Você começou lá, nos Estados Unidos não tinha. Quando ele foi lá, ele viu nossa, mas aqui pode pegar vários sabores? A mulher falou, pode. Mas aqui pode pôr também o confetinho, o pozinho do leitinho? Pode também, você pode pegar o que você quiser. E o judeuzinho foi na sorveteria e começou a pôr, eu quero um de limão, eu quero aqui agora uma concha de abacaxi, agora eu quero de chocolate, e põe aqui essa cobertura de caramelo, e ele, quando ele sentou na mesa, ele estava com aquele mundo de sorvete. Ele começou a experimentar o sorvete, começou a comer, e o pai dele perguntou assim para ele, e aí filho, tá gostoso? Ele falou assim, tá sem sabor, pai. Por quê? Porque ele misturou tanta coisa, ele não conseguiu identificar o sabor do sorvete que ele estava comendo. Sabe o que essa história tem a ver com o meu ministério, com o seu? É que às vezes a gente mistura tanta coisa que a gente não sabe o que está fazendo. Você está entendendo? A gente mistura tanta coisa do nosso ministério, a gente põe na cabeça que a gente tem que ser administrador, a gente põe na cabeça que a gente tem que ser tesoureiro, a gente põe na cabeça que a gente tem que fazer curso de coach, a gente põe na cabeça que a gente tem que estudar psicologia, a gente põe na cabeça que a gente tem que estudar marketing para poder fazer propaganda para as pessoas virem na igreja. A gente põe na cabeça um monte de coisa, a gente põe no coração um monte de desejo, quando a palavra de Deus está dizendo, é 2 coisas só que você tem que fazer como líder espiritual, orar e estudar a minha Torá, estudar a minha palavra. Se você fizer isso, eu acrescentarei as almas que estarão sendo salvas. Você está entendendo, irmão? Não precisa encher seu coração de coisa, de estudar psicologia é bom, fazer curso de coach é bom, tudo é bom, mas não é essencial, não é essencial, não é essencial. O essencial está aqui,
Em Atos 4, quando você começar, Atos 6, que é versículo 4, quando você começar a se perder no seu ministério, que o coração você começar a palpitar, sabe o que você tem que fazer? Voltar o irmão que disse, voltar à sua raiz, orar e ler a palavra de Deus, só, você não precisa de mais nada. Você não precisa, tem hora, irmão, tem hora que eu tenho assim uma inveja santa. Eu olho lá, eu sou pouco de rede social, mas eu olho no Facebook, hoje, Santa Ceia do Senhor, você vê aquele post da Santa Ceia, dá vontade de eu largar da minha igreja lá na dele. Tão bem feito que é a arte. Mas nós não precisamos disso, para encher nossas igrejas. Tem uma senhorinha brasileira, ela foi ser missionária na Alemanha, lá naquela época que a Alemanha não era coisa boa com os cristãos. E ela foi para lá, porque ela tinha raiz alemã. Ela disse que foi para lá sem saber falar alemão, que Deus mandou. Aquela senhorinha raiz, hoje é senhorinha, mas naquela época não era jovem, mas era aquela jovenzinha raiz. Deus mandou, então eu tenho que fazer meu projeto para fazer o negócio funcionar. Não, Deus mandou, eu vou. Igual Abraão, sai da tenda. Só tem uma coisa que eu vou te falar, olha para cima e olha para baixo. Se você conseguir contar, é desse jeito que vai ser a sua descendência. Não teve projeto, não teve 5 aulas de graça com coach, não teve propaganda. Tinha Wi-Fi, naquela época já tinha Wi-Fi. Sabe o que era o Wi-Fi? O Espírito Santo. Aquele que fala comigo, fala com o irmão. Pensa que é nós que inventamos o Wi-Fi, não foi não. Já tinha Wi-Fi, vai lá. Tem um homem lá perseguindo a igreja, faz 3 dias que ele está cego. Vai lá e fala para ele que ele vai ser muito usado na minha mão. Wi-Fi. E chegou lá, Paulo, você fica aqui, porque vai chegar um homem aqui e vai abrir seus olhos. Oh, que Wi-Fi, hein? Chegou um homem na casa de Pedro e falou, Pedro, vem cá. O Senhor me mandou te chamar, que você tem que ir lá pregar para um monte de gente na minha casa. Mas que negócio? Wi-Fi de Deus, internet do Altíssimo, o Espírito Santo. Então você não precisa de curso de como comportamental, você não precisa de curso como ler uma pessoa, como ler os gestos. Se tiver, é bom. Mas às vezes a letra mata. Ela não mata a gente, irmãos. Ela mata a nossa fé. Ela mata a nossa raiz, que é orar e estudar a palavra de Deus. Tudo que você lê de comentário bíblico, irmão, sabe como que eles começaram? Eu gosto de comentário bíblico, principalmente de rabino. Gosto demais. Só que os comentários bíblicos de rabino, se você juntar um livro perto do outro, dá essa largura inteira de igreja aqui, para você poder ler o comentário do homem. Eu gosto de ler comentário bíblico. Mas sabe como é que ele descobriu para comentar a Bíblia? Atos 6:4. Ele foi para o quartinho dele, fechou a portinha dele, orou ao Eterno de Israel, e o Eterno de Israel deixou ele fazer um comentário da Bíblia. Por que você precisa do comentário dele para estudar? Se você tem o próprio Espírito Santo que dá o seu comentário da Escritura Sagrada. Eu não estou dizendo que não tem que ler comentário bíblico, não. Eu leio. Eu leio. Mas eu estou dizendo que ele não pode ser a última palavra na minha vida. Senão, no meu ministério, eu vou começar a passar informação. E nós não fomos chamados para passar informação. Nós somos chamados para transmitir vida.
Você não foi chamado por Deus para transmitir informação, conhecimento, teologia. Não sabe para que serve a teologia? Para a gente descobrir que ela não consegue explicar Deus. Eu fiz teologia raiz, eu não fiz curso de teologia. Eu fiz a teologia raiz mesmo, 4 anos de seminário, lendo livro dessa grossura, ralando que nem um doido. Eu fui fazer teologia raiz mesmo, não fui fazer teologia de cursinho de meia boca, não. E quando eu saí do seminário, o primeiro livro que um professor meu deu para mim, se não me falha a memória, eu tenho ele até hoje, Doenças e Patologias do Jovem Teólogo. Ele falou, toma isso aqui, você tem que ler agora que você acabou a faculdade. E aquele livrinho dizia assim, de nada vale o seu conhecimento, se você não tiver vida com Deus. O seu conhecimento sem vida com Deus vira doença. Você vai produzir um monte de gente doente, que sabe os gregos, hebraico. Orar e ler a Bíblia, mais nada. Mas o que acontece quando a gente acorda 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, e vamos correr, e vamos correr, e vamos correr, e vamos correr, não vai dar tempo. Irmão, os maiores avivamentos da história, se você estudar, eu sugiro que se você tiver que estudar alguma coisa, estude avivamento. Não tem um único avivamento que não começou com oração. Qualquer um que você estudar, porque eu já estudei todos. Todos. Qualquer avivamento começa com oração. Inclusive o seu. Estou dizendo da sua igreja não. O seu. Você está abatido, está desanimado, está triste, está se achando ofendido. Vai orar, que na sua oração Deus vai avivar a sua obra, vai restaurar o seu ministério, vai encher você de pessoas em volta, porque é Ele que acrescenta, não é o seu conhecimento, não é a sua teologia, não é o seu curso de marketing, é Ele que acrescenta. E os apóstolos eles estavam caindo na correria da vida. Eu sei, irmão, que a gente olha e fala, não tem quem faz. Sabe qual que é a minha receita lá na igreja? Eu sou muito criticado por isso. A minha receita é, não tem quem faz, eu não vou fazer. Porque não é o meu chamado. O meu chamado é orar e ler a palavra para ensinar a Bíblia para as pessoas. Eu não tenho que ser tio do cultinho. Eu não tenho que ser tesoureiro, eu não tenho que ser secretário. Eu não tenho que ser o líder dos jovens, porque o meu chamado não é esse. O meu chamado é orar, estudar a palavra de Deus, e Deus então vai trazer essas pessoas em volta de mim. Quem está muitos anos comigo sabe. Ah, não tem quem cuida de tal área da igreja. Eu não vou cuidar. Eu não vou me distrair, porque senão eu vou virar um empregado do reino, e não um facilitador do reino de Deus. Daí cansa, irmão, daí cansa mesmo. Daí cansa. Daí você fica cansado, desanimado, triste, angustiado, porque você está fazendo tudo. Sabe aquele pastor que tem um molho com 60 chaves no bolso?
Ele tem a chave dessa porta, tem a chave daquela outra porta, tem a chave daquela outra porta lá. Quando você vai todo mundo embora, o pastor tira aquele molhão da chave, assim, ele sabe cada chave de cada porta onde que é. Daí cansa. Cansa. Porque até fechar a porta da igreja, você tem que fazer. Mas sabe por que você faz isso? Porque você está deixando os 2 mandamentos do lado. Oração e a leitura da palavra de Deus. Então você tem que fazer tudo, porque você começa a achar que sem você o negócio não anda, irmão, anda. Elias achou que o negócio não andava sem ele, foi lá para a caverna. Tem uns que falam assim, eu sou profeta da caverna. Irmão, sai da caverna. Caverna você não vai fazer nada. Elias falou, Senhor, eu fiz tanto para ti, acabei de derrubar um monte de profeta lá, o fogo desceu, agora essa mulher quer me matar. Homem banana, mulher abacaxi. Você já viu? Tem um livro. Se o homem é banana é porque a mulher é abacaxi. Às vezes a mulher fica reclamando do homem, mas não é porque o homem é banana, é porque você, mulher, é um abacaxi. Então ele não consegue trocar o chuveiro, você vai lá, sobe no lugar e troca. Não, mulher, não vai trocar chuveiro não. Você fala, se você não trocar, eu vou chamar quem paga e vou ter que arrancar do seu dinheiro para trocar esse chuveiro aí. Ou você aprende a trocar uma resistente de chuveiro ou nós vamos pagar. Eu não vou fazer isso, porque não é serviço de mulher. Mas daí você é mulher, mas hoje não é negócio de casamento, né? Hoje é obra do Senhor. Mas às vezes nós, pastor, vai fazendo desse mesmo jeito, irmão. A gente vai fazendo, vai fazendo. Quando vê você está enfadado, por quê? Porque você não está fazendo o que tem que fazer. David Wilkerson, quando ele começou, quem conhece o ministério de David Wilkerson, estuda a história dele lá nos Estados Unidos, dos drogados. Ele que foi o pai aí de todo esse centro de recuperação que você conhece, aí foi o David Wilkerson. E David Wilkerson, ele no comecinho da vida dele, se você ler a biografia dele, ele falava assim, agora eu estou no ministério, vou viver do ministério. Olha, o negócio está indo, né? Mas já estou acabando. É só Deus pedir para eu parar, eu paro. David Wilkerson falou, eu estou vivendo para o ministério. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou orar. Quando eu trabalhava 8 horas por dia. Agora eu trabalho para o reino, se eu não tiver visita para fazer, se eu não tiver coisa para fazer, eu vou orar. E tinha dia que ele não tinha nada para fazer mesmo, a língua dele até adormecida, tanto que ele tinha que ficar orando ali 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia. Porque o raciocínio dele era assim, se eu não tenho nada para fazer, eu tenho que orar, porque o meu trabalho é orar e ler a palavra de Deus, não é outra coisa. Então se eu não tenho outra coisa para fazer, porque eu estou vivendo da obra agora, o meu negócio é orar. O dono da maior igreja do mundo, o Yang-Shu, que morreu agora o ano passado, uma perda terrível para o reino de Deus, o homem que inspirou essas igrejaiadas em célula aí, de tudo quanto é lugar lá, com os grupinhos dele lá de igreja de cada 5, lê a biografia dele, como é que ele chegou a ser a maior igreja do planeta. E eu estou dizendo a maior igreja do planeta numa terra que é oriental, Coreia do Sul. Você pensa que é fácil convencer um budista? Não, é fácil convencer católico. É fácil convencer espírita, que conhece Jesus, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Vai convencer um budista. E ele com tuberculose, ele começou a vida dele de pastor orando numa tenda dos soldados americanos, que era no tempo da guerra. Ele conseguiu uma tenda tudo furada, que chovia mais dentro que fora. E ele deitado, tossindo, cuspindo sangue e orando, porque ele tinha se convertido. Ele orando, orando, orando. E Deus foi acrescentando. Tem um livro que você, pastor, não pode deixar de ler. Primeiro é a Bíblia. Depois desse é Oração, a chave do avivamento. Paul Yang-Shu. Você que é pastor tem que ler esse livro. Oração, a chave do avivamento. E ele cuspindo sangue, tuberculoso, ele orava e buscava Deus.
E ele não orava por cura, não, ele orava por almas. Não era pela cura dele que ele fazia campanha, não. Ele tuberculoso, ele fazia campanha para ganhar almas. E viveu até o ano passado. Milhões e milhões de coreanos, a maior igreja do planeta. Mas começou que jeito? Fazendo cursos, estudando técnicas de convencimento. Irmão, nenhuma técnica de convencimento convence ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Crescimento sem avivamento não é crescimento, irmão. É evento, é qualquer coisa que você pode chamar dentro de uma igreja, mas não é avivamento, porque o avivamento tem as suas raízes na oração, não nas atividades. É gostoso fazer atividade, mas você, pastor, tem que ter seu tempo de oração, segurar a sua igreja nos ombros, seus líderes nos ombros, seus ministérios nos ombros, porque quando você tiver ele nos seus ombros, você entrar na presença de Deus, Deus vai sustentar o seu ministério. Lembra de Moisés? Moisés pegou a espada para sair guerreando? Ou ele foi lá em cima do topo do monte, sentou numa pedrinha, dois segurando, cada um segurando a sua mão, um na direita, outro na esquerda, e Moisés fazia o que lá no monte? Orava, intercedia, e a batalha pegando fogo lá embaixo, Josué rabiscando, fazendo a barba dos outros soldados lá na espada, e Moisés orando, Israel prosperando, mas o líder estava fazendo o que? Lutando junto? Estava fazendo o quê? Orando. Mas o que a gente é tentado a fazer? Não, vem cá, vamos fazer evangelismo aí, vem ver como é que eu faço aqui, vamos lá. Não, pastor, deixa eles ir fazer evangelismo, entra no seu quartinho, ora por eles fazendo evangelismo. É difícil seguir essa receita, mas é ela que tem que seguir. A gente toda hora está tentado a mudar a receita. Eu sei que tem a dificuldade, que nós pastores não somos cuidados e tratados pela igreja. Correto era esse, a igreja cuidar do pastor não precisar trabalhar. Esse é o correto. Ah, coisa de vagabundo, não é coisa de vagabundo não, é coisa de Bíblia. É coisa de palavra de Deus. Todo mundo tem que receber pelo seu trabalho. Mas padre, pastor, religioso, diz que é vagabundo, mas não é não, está na Bíblia, é digno, tem que receber. Tolo é um membro de uma igreja que não ajuda a sustentar o seu pastor, porque daí ele tem que se ocupar com outras coisas, do que com a palavra e com a oração. Tolo é a igreja, o membro de igreja, que se orgulha porque o seu pastor trabalha fora, não vive da obra. É uma igreja tola. Que a igreja deveria estar cuidando do seu pastor. Seu pastor não devia estar com preocupação de ter plano médico. A igreja tinha que pagar um plano médico para o pastor, para os seus filhos, para a saúde. Eu não estou aqui legislando em causa própria, não. Estou dizendo Bíblia. O pastor cuida das ovelhas. Quem cuida dele? As ovelhas. Tem que cuidar dele. Eu sei que a gente tem que correr atrás de um monte de coisa, porque a nossa cultura não é essa, de cuidar dos pastores. A cultura brasileira é uma cultura doída. Estou falando do Brasil, da nossa realidade, é uma cultura que você tem que se virar, ainda tocar, trabalhar 8 horas por dia lá naquela produção, naquela roça violenta, ainda chegar em casa, tomar um banho, pôr a gravatinha e estar ali como se nada aconteceu durante o dia, para animar a plateia. E quem pensa isso do pastor é uma plateia, não é corpo de Cristo. Então você, pastor, vou terminar. Então a gente fica até meio-dia aqui.
Deus tem um recado para você hoje. Fecha seus olhos. Cante essa música comigo aqui. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. O irmão vai achar um louvorzinho para nós ali. Fica de pé com os olhos fechados. Oh, Jesus. Fica de pé, irmão. Mas fecha os olhos, que você está fechando a porta do seu coração agora. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, Jesus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Vai, irmãos. Se tiver que chorar, Volta, pastor. chorarei. Volta, líder, para sua raiz. Se tiver que eu gritarei. Volta para sua raiz, pastor. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Deus está te chamando para voltar. Quero nascer no teu espírito. Ele está te chamando de volta. Quero matar minha carne. Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, Jesus, Quero do teu Espírito, mata a sua carne, irmão. Para com essa correria. Conserta o seu rumo. fazer tua vontade. Volta a fazer a vontade do Senhor, que é você entrar no seu quarto, fechar a tua porta. Ai, ter direção do trono. Jesus. A sua direção tem que vir do Senhor, não dos estudos da mídia. Você não pode ser guiado pela situação. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, Quero Jesus. nascer do teu Espírito. Se você sabe, irmão, fala isso. Eu quero matar minha carne. Mata a sua carne, irmão, essa correria, mata ela. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha Diga isso. vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aplauda o Senhor, irmão. Aplauda Ele. Aplauda Ele, um novo começo no seu ministério. Quanto a nós, diz o Senhor, quanto a nós, disse o apóstolo, nós perseveraremos na oração e na palavra. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmão. Pastor Amarildo, é o pastor Amarildo que vai assumir aqui o cajado? Pastor Vanderlei, amém. Desculpa o horário se eu puxei um pouco. Glória a Deus.
Amém, queridos? Depois de um ensinamento desse, né? A gente se sente mais fortalecido, se sente mais nosso chamado, né? Deus traz um revigor para o nosso ministério, isso é muito bom. Amém? Neste momento, eu queria ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos, para estarmos participando da ceia, no Evangelho de João. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 20, melhor, 17. Evangelho de João capítulo 17. Versículo 17 em diante diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, como me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe? Esse desejo do Senhor, que nós tenhamos essa união, esse desejo do Senhor, que tenhamos essa unidade. Isso demonstra a presença do Senhor nas nossas vidas. Isto representa a presença do Senhor em nosso ministério. Essa união, essa unidade, como o pastor John bem pregou aqui, independente de placas, denominações, mas ter essa unidade, irmãos, isso é muito necessário. Amém, queridos? Peço para os irmãos colocarem em pé neste momento, vamos orar, consagrar a Deus os elementos da ceia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti, Pai, o pão simbolizando o corpo de Cristo, o cálice simbolizando o sangue. Pai amado, ao participar deste momento, Senhor, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, venha fazendo uma grande obra em nossas vidas, uma grande obra em nosso meio, Pai, nessa unidade, Senhor, que nós tanto procuramos, essa unidade que nós tanto clamamos a Ti, Pai. Ó Deus, entre os ministérios, entre as igrejas do Senhor nessa cidade, Pai. Senhor, venha nos fortalecendo, Pai, nesta manhã. Nós consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, dois irmãos para nos ajudar aqui na frente, um servindo o pão e o outro servindo o cálice. Amém? Dois irmãos. O irmão segura o cálice do lado da mesa aqui. Aleluia. Vi? Amém? Pega um pão e um cálice. Pode pegar. Aí volta no seu lugar.
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Santo Deus, exaltamos o teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Teu nome é santo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode participar do pão, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: esse cálice simboliza novo pacto, nova aliança que eu faço contigo, pelo meu sangue derramado naquela cruz. Fazer isso em memória de mim. Pode participar do cálice, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, te louvamos, Senhor. Oh, glórias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa unidade, por este amor do Senhor derramado, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Exaltamos o teu nome, Pai. Ó Deus, apesar das nossas diferenças, Pai, mas o teu amor é derramado sobre nós. Ó Pai, o Senhor tem olhado para cada um de nós, Pai, para cada ministério, e o Senhor tem abençoado, Pai, de uma forma grandiosa e maravilhosa. Pai, nosso coração se alegra de olhar para o irmão, Senhor. Ó Pai, dizer que nós amamos, que nós precisamos deles, Pai. Ó Deus, isso é maravilhoso, Senhor. Ó Pai, como que ali a tua palavra nos ensinou nesta manhã, Pai. Ali carregando nas ombreiras, ali, Deus amado, esta responsabilidade. Ó Pai, seja conosco, Pai. Seja com cada pastor, com cada líder aqui nesta manhã, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a pastora Gumercina quer dar uma palavra. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, né, irmão? Dá licença de eu tirar a máscara aqui. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, depois de uma palavra dessa, um ensinamento desse, né? Eu fiquei sabendo que hoje é aniversário de alguém muito especial, né? Oh, glória. E eu comi um bolinho que ela fez hoje de limão, gente, espetacular. Uma delícia. Eu que deveria ter feito o bolo, né? O aniversário é seu, né? Então, nessa manhã, eu quero, juntamente com vocês, estar orando pela vida dela,
Primeiramente agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado ela, né? Tem dado saúde, está aqui conosco nessa manhã. Vocês podem, a honra é de Deus, né? Mas o privilégio de vida é dela. Vamos ficar de pé na presença do nosso Deus e vamos abençoar, agradecer a Deus pela vida da pastora Marli. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu te dou graças, Senhor, pela vida da tua filha. Até que o Senhor tem sustentado a pastora Marli, Senhor. O Senhor é o Deus que conhece os corações. O Senhor sabe, Senhor, do desejo do coração da tua filha. Ela está aqui com saúde, Senhor. E eu te agradeço por mais um ano na tua presença, Senhor. Ó Pai querido, que ela tenha muitos anos, ó Pai, de vida, com saúde firme e forte diante da tua presença, fazendo a diferença no teu reino, meu Pai. Usa a tua serva cada dia mais, Senhor. Usa ela para acalentar o coração que está aflito, o coração desesperado. Usa a tua filha como um instrumento, um vaso de honra nas tuas mãos, meu Pai. Eu te agradeço juntamente com os pastores e pastoras e líderes aqui. Eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, né? Mais um ano, a presença do Senhor. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Pastor Marildo? Pastor Bispo Marcos, amém? Está com a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Uma igreja muito grande. Retornar aqui, né? Estive aqui o mês passado, né? Gabriel esteve ministrando, foi uma bênção de Deus. Agradeço pelo pastor, a pastora, pelo convite e pela palavra também, né, pastor? Que bênção, viu? Hoje Deus falou poderosamente no meu coração, sabe, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cada um no seu chamado, né, irmãos? Né? Então eu quero voltar ao meu chamado. Sabe? Amém. Glória a Deus. Creio que não foi em vão que eu vim aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu até ia recusar a oportunidade. A gente não pode recusar a oportunidade, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, né? Momento também que traz alegria ao nosso coração, está ofertando, né, na casa do Senhor. E nós também, como líderes, temos que dar um bom testemunho, um bom exemplo, né, irmãos? Temos que ser ofertantes e dizimistas na casa do Senhor.
e Deus vai continuar prosperando a nossa vida, né, tanto física como espiritualmente falando. Versículo 6 de segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade exulta em ação de graças a Deus. E o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém? Irmãos, está ofertando, pois eu quero pedir oração pela igreja, pela minha vida. Amém? Os irmãos estão orando pela minha vida, os pastores, né? Pela igreja, Casa do Oleiro, né? Amém? Agradeço a oportunidade. Pelo Senhor, marchamos-se, teu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Declare: o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general, amém? O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que bom, maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, tudo correndo bem.
Palavra, tudo bom, graças a Deus, já estamos abençoados, amém? Nós vamos fazer o ato aqui da transferência da bandeira da cidade municipal para a igreja local que nos recebeu, nos deu esse café maravilhoso, e eles ficam então com a bandeira do Iguaçu, Mogi Guaçu. A pastora vai ficar responsável com a bandeira e intercedendo. Então a pastora Elane, que é da igreja do Iacamim, do pastor Leandro, eles estão lá com uma reunião hoje, não puderam vir, mas ela veio representar o pastor e a pastora Daiane aqui, e ela veio trazendo a bandeira. Pode vir, pastora, vem também a pastora Marli, e ela vai passar essa bandeira na mão da pastora para interceder. Então a cidade, pode subir aqui no altar, a cidade de Mogi Guaçu, ela sempre tem uma igreja de intercessão por ela, nós todos, né, as igrejas. E agora, para essa transferência, quero convidar minha esposa, a pastora Ju, também, que é uma intercessora lá da igreja. Ela dirige um grupo de oração maravilhoso, toda segunda-feira, de intercessão ali na igreja, do Círculo de Oração das Irmãs. E eu pedi a ela que interceda agora para essa transferência, e que possamos ter um mês vitorioso, um mês de conquista em todas as áreas da nossa cidade, materiais e espirituais também. Amém? Vamos orar então, queridos? Estende as mãos junto com a pastora, vamos interceder. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, papai, nós colocamos, Senhor, Mogi Guaçu nas tuas mãos, Senhor. Juntamente com essa equipe de Mogi Guaçu, Senhor, esses profetas, homens e mulheres de Deus, neste momento, intercedemos por esta cidade, para que haja, Senhor, a tua bênção, a tua proteção sobre essa cidade. Senhor, abençoa as famílias desta cidade, abençoa os jovens, ó Deus, ó Pai, homens e mulheres, abençoa, Senhor, as autoridades desta cidade, Senhor. Colocamos o prefeito, vereadores, todas as autoridades, nós colocamos diante da tua presença nesse momento, para que haja sabedoria para governar esta cidade, Senhor, para que haja no coração o temor do Senhor para com o próximo, para que seja o melhor para essa cidade. Colocamos, ó Pai, esta cidade, Mogi Guaçu, nas tuas mãos, para que haja bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o pastor. Obrigado, viu? Glória a Deus. Olha que lindo, né? Nossa cidade está debaixo do nosso joelho em oração. Por isso nós estamos vendo uma cidade num progresso maravilhoso. Eu tenho passado, vocês acho que já perceberam na nossa cidade, grandes empresas, né? Chegando na nossa cidade. Que bom, irmãos. Eu quando eu vejo, eu falo, meu Deus, ó, as orações aí respondidas. Que bênção, maravilhas. Então vamos continuar em oração. Gente, estamos encerrando, agradecendo por esse café, a vida do pastor John. Essa palavra veio falar conosco poderosamente. Que bom, irmãos, ouvimos uma palavra. O mês passado eu trouxe uma palavra lá no pastor Leandro, falei sobre nós, porque tem muitos líderes que parece que já perdeu a intimidade com Deus, né, o amor, e continua, e parece que não vai dando certo, e não entende, mas nós precisamos voltar no início, né, naquele caminhão ali, naquele encontro. O pastor John falou muito bem, fecha a porta, né, e hoje ouvimos essa palavra, esse conselho para pastor. Que bom, maravilhoso. Irmãos, eu posso ser sincero, nós já fomos em muitos cafés por aí, e eu já fui num café lá em São Paulo que tinha, irmãos, tinha um homem pregando lá, e, meu Deus, falaram tanto do homem, eu falei, não precisa nem pregar, tudo que falaram do que esse homem é, e depois a gente, irmãos, sinceramente, voltamos para casa cheio de linguiça, irmão, sinceramente, tantas coisas, né? Voltamos cheio de linguiça para casa, e hoje eu vejo uma palavra aqui, ó, gente daqui da nossa cidade, nosso irmão aqui, ó, vizinho nosso aqui, e uma palavra que quem ouviu na live ali foi tocado também, em nome de Jesus. Oh, glória! E nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém, irmão? Pastor,
eu estou aqui, mas não passaram para mim onde vai ser o próximo café. Mas vocês fiquem atentos. O próximo café já na sua de novo? Março, então na Eclésia. Não vou lá mesmo. Não estou querendo passar vez, não. Amém? Então na Eclésia, eu não estou com a lista aqui. Então no próximo café é na Pastor Johnny, lá na Eclésia, lá junto com o Pastor Johnny. Vamos estar ali. E, pastores, leve seus obreiros também. Eu trouxe aqui 2 obreiros hoje. Os outros não vieram, mas depois mais tarde eu dou uma puxada de orelha nele. Mas no próximo café vai mais. Hoje a pastora pôde vir também. Que alegria, pastora Ju. Irmãos, ela não vem porque a gente tem neto, família. Hoje os netos estão de folga, deu folga. Não, eles deram folga, né? Então ela pôde vir e nos abençoou aqui com a vinda dela. E vocês todos que vieram, né? Aqui hoje, sejam bem-vindos. Continue conosco. Vamos nessa obra. É uma obra de 16 anos já, pastor John. Desde que começou esse café, e eu e o pastor John estamos juntos aí lutando. E porque é bom, gente, é muito bom. Se alguém está me assistindo, queira vir, nós somos um povo de Deus. Nós não somos povo... Nós deixamos liturgias do lado aqui e viemos aqui para nos unir, para cumprir a palavra do Cristo vivo nessa cidade. Amém? E aí alguém pode perguntar, 16 anos no conselho, perdeu alguma coisa? Não, eu só ganhei. Eu só ganhei. Que coisa linda, que bom, maravilhoso, valeu a pena. Se tiver que começar de novo, eu começo de tudo de novo, porque vale a pena. Amém? Obrigado, pastor Vanderlei, pela recepção, foi tremendo. Amém? Então nós vamos concluir aqui, agradecendo que você possa ter um bom final de semana, um bom culto hoje, se tem culto na igreja, ou amanhã no culto da família, se der para a família. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Semana passada eu estive pregando o pastor Isaías, foi bênção, né? Você é uma fonte, meu irmão. Nós pregamos essa palavra, foi tremendo, que bom nós estamos unidos, né? Na presença do Senhor e vendo essa cidade sendo abalada pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar? Eu queria convidar aqui o pastor José Carlos Ravagnani. Irmãos, o pastor José, agora, nós temos uma diretoria, mas o pastor José, ele vai na frente, ele vai apontando o cajado e nós seguimos ele. Ele é um homem de Deus, né? Ele que dá as coordenadas para nós, é um homem de Deus, esse homem. Tem mais de 16 anos de conselho também, meu irmão. Né? É um dos, né? Dos que formou. E incrível que pareça, eu fui professor desse homem aqui, irmão. Eu não acredito até hoje que eu fui professor desse pastor aqui. Que bênção, né, pastor? No ITQ, nós estudávamos, eu dava aula para ele, que bênção. E hoje é um homem de Deus que vai nos ajudar, né, irmãos? Nessa caminhada, está nos ajudando. Amém. Nós vamos, então o pastor Zé faz o encerramento, vamos orar pelo bispo Marcos, ele pediu oração, ele ouviu uma palavra hoje, e nós vamos interceder para o bispo, viu, bispo? Homem de Deus, um homem estruturado nessa cidade, com uma igreja maravilhosa, aleluia. Precisamos ir no café, né? No café de pastores, porque aqui, irmãos, aqui nós somos mexidos lá na raiz, tem raiz escondida, que ninguém vê. E o agricultor, o adificultor, né, lá da parábola, ele vai lá e vai mexer na raiz. Às vezes nós olhamos para a aparência, o nome, o título chega junto, aparentando, né? Mas a gente não sabe que está na raiz. Mas quando nós ouvimos uma palavra como essa, a raiz foi mexida hoje. O Espírito Santo colocou alguns fertilizantes ali. Oh, glória. Vai dar fruto em nome de Jesus. Vamos orar para o bispo Marcos. Senhor Deus e Pai, colocamos o bispo Marcos nas tuas mãos. O ministério que o Senhor colocou na mão desse varão. Oh Deus, abençoe ele, Pai. Enche esse varão com o seu poder, com a sua glória, esse ministério. O Senhor recolheu, Pai, há 1 ano e pouco atrás, a esposa do teu servo. E, ó Deus, eu creio, o Senhor está na vida deste homem, Deus. O Senhor está com ele, o conselho de pastores. Coloca
colocamos esse homem nas tuas mãos, esse escolhido do Senhor, e nós declaramos ele saindo daqui hoje vitorioso. Ele está saindo daqui hoje, Pai, forte, mais forte do que é, e o ministério vai ser abençoado, toda a liderança ao qual ele exerce ali na casa do oleiro. Ó Espírito Santo, enche ele do teu Espírito, enche esse varão, Pai, em nome de Jesus. A palavra hoje me ensinou a todos nós aqui, e nós estamos nesse clamor agora, colocando o nosso irmão, nosso pastor, o ministério, a vida do teu servo, a família, todos os obreiros da casa do Senhor ali, nas suas mãos, e nós os abençoamos. Ele sai abençoado daqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Aleluias. Pastor José Carlos encerra para nós orando em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Tudo que foi feito aqui e falado é para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela sua santa presença aqui no nosso meio, Senhor. Obrigado porque o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe todas as coisas, e nós estamos aqui unicamente para te servir e te glorificar. Obrigado, Senhor, e nos dirige, Senhor, para os nossos lares. Ó Deus, que nós possamos, aqueles que tiverem oculto hoje, amanhã, que o Senhor esteja abençoando a sua palavra, para que a sua palavra não volte vazia. Obrigado, papai. Eu abençoo todos os teus filhos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.